Olá! Dando continuidade à trilha de capacitação para os estudos continuados emergenciais, apresentaremos na aula de hoje como os docentes poderão realizar o lançamento de notas das suas turmas utilizando como plataforma o SIGA. Sendo assim, primeiramente se faz necessário que o docente acesse o sistema, em seguida, selecione o seu vínculo como docente e, posteriormente, escolha qual a turma virtual que deseja realizar o lançamento de notas. Essa funcionalidade está disponível no menu à esquerda Alunos, de nomenclatura Lançar Notas. Bom, ao ingressarmos nesta funcionalidade, veremos que automaticamente já estarão habilitados os campos para a edição das notas da primeira avaliação e da segunda avaliação. Isto porque a regra de consolidação implementada pela Prograde a ser executada pelo SIGA, no que corresponde ao cálculo da média final dos discentes, exige que, no mínimo, 2 avaliações sejam ofertadas pelos docentes ao longo do período letivo. Sendo assim, por isto, esta obrigatoriedade em lançarmos a primeira e a segunda avaliação no sistema. Entretanto, é possível que utilizemos 3 ou 4 avaliações automaticamente no sistema? Sim, basta digitarmos uma nota para a segunda avaliação que automaticamente o campo da terceira avaliação é habilitado. Do mesmo modo, basta digitarmos uma nota para a terceira avaliação que a quarta avaliação também já tem o campo habilitado para a edição. Porém, para os testes de hoje, apenas utilizaremos a primeira e a segunda avaliação como obrigatórias. Vale ressaltarmos também que, ao digitarmos uma nota para a segunda avaliação, automaticamente também é habilitado o campo para edição da optativa, ou seja, basta que apenas 2 avaliações sejam digitadas, já é possível que o docente lance também a nota da optativa para um discente, onde, caso o mesmo obtenha uma nota maior do que a regra final da nota da primeira avaliação, ou da segunda, ou da terceira e na quarta, caso os docentes a utilizem, esta nota da optativa substituirá a menor destas notas para compor a média final obtida pelo discente. Bom, vale notarmos que existe uma diferença entre a primeira avaliação e a segunda avaliação para a edição neste caso. Isto ocorre porque na aula anterior cadastramos uma tarefa a qual especificamos que a mesma teria uma nota a compor a primeira avaliação, onde, caso não cadastremos nenhuma outra subunidade de avaliação, significa que apenas a tarefa 1 corresponde à nota obtida para o cálculo final da primeira avaliação. Porém, caso queiramos acrescentar outras tarefas ou outras unidades de avaliação, basta utilizarmos este ícone, que nos permite realizar o desmembramento desta unidade em mais de uma unidade de avaliação. Ao clicarmos nele, veremos que é possível cadastrar mais uma unidade, onde também já temos a descrição que a média a ser considerada entre esta unidade e as demais subunidades já cadastradas para compor esta nota será a média ponderada, a considerar os pesos que iremos colocar ao longo do cadastramento destas subunidades. Bom, sendo assim, suponhamos que queiramos a média aritmética entre as 2 atividades, ou seja, a tarefa 1 e também a primeira avaliação, a qual cadastraremos como prova 1 e colocaremos a abreviação P1. Bom, cadastrando esta subunidade, veremos que a primeira avaliação será composta por 2 subunidades de avaliação, onde a primeira é a tarefa 1, e ao digitarmos uma nota para P1, como por exemplo 7, veremos que a nota que será calculada pelo sistema automaticamente será a média entre a primeira e a segunda avaliação. Bom,
mas é possível que cadastremos que não seja a média ponderada entre as subunidades de avaliação, mas sim a média aritmética ou até mesmo a soma das notas cadastradas para cada uma das subunidades de avaliação? Sim, é possível, mas para isso, primeiramente, antes de cadastrar cada uma dessas tarefas ou dessas subunidades, nós precisamos conhecer a funcionalidade disponível também no nosso menu da turma virtual, configurações de nomenclatura configurar turma. Neste ponto, além de podermos disponibilizar mudanças no template de visualização da turma virtual, ao invés de visualizarmos desta forma com 3 colunas, modificarmos o modo qual iremos apresentar, assim como modificarmos se queremos apresentar para os discentes todos os tópicos em lista ou tópico por tópico, sendo cada um numa página. Podemos também habilitar que, se queiramos que os discentes criem as suas próprias enquetes, que eles possam alterar o nome dos grupos para a execução de tarefas, as quais podemos cadastrar também utilizando essa plataforma. Se queremos publicar esta nossa turma virtual, ou seja, todos os tópicos disponibilizados, assim como materiais disponibilizados no portal público do SIGA, e que no cadastro das avaliações para compor a primeira avaliação, a média a ser considerada pode ser a média ponderada das avaliações, a média aritmética das avaliações ou a soma das notas das avaliações. Como nós já cadastramos 2 subunidades de avaliação, no caso a tarefa 1 e também a subunidade P1, que acabamos de cadastrar, nós não podemos mais modificar a não ser utilizar a média ponderada, pois já cadastramos aquele peso 1 para cada uma das avaliações. Porém, ainda é possível modificarmos a regra caso queiramos cadastrar tarefas para contemplar a segunda avaliação. Ou seja, podemos cadastrar que a segunda avaliação será a soma das notas das subunidades que iremos cadastrando ao longo do período letivo para compor a segunda avaliação. Apontamos, neste caso, para também uma limitação do sistema, pois sabemos que seria interessante que estas opções estivessem também disponíveis para a terceira e a quarta avaliação. Porém, atualmente, o sistema apenas permite que façamos isso para as 2 avaliações ditas como obrigatórias na regra de consolidação do sistema. Bom, por fim, podemos ainda ver que é possível listarmos as notas para que os discentes obtenham apenas a sua nota no seu portal do discente ou também a nota dos demais participantes da turma. Podemos também gerenciar o tamanho do arquivo a ser submetido como resposta de uma determinada tarefa pelos discentes. Porém, também podemos especificar se queremos que no relatório de notas seja calculada a média geral da turma, assim como algumas estatísticas, exibir no diário de classe o desmembramento de notas dos alunos, enfim, podemos gerenciar de maneira geral como queremos fazer esta gestão ao longo do período letivo para esta turma. Ao salvar essas configurações e retornarmos para a funcionalidade alunos lançar notas, podemos, para efeitos de teste, cadastrar mais uma atividade para a segunda avaliação, apenas para vermos como ficou modificado o cadastro de uma subunidade de avaliação para a segunda avaliação. Uma vez que na configuração geral da turma especificamos que a segunda avaliação seria composta pela soma das notas obtidas nas subunidades, nós podemos agora, ao invés de informar um peso, especificar qual é a nota máxima que ele pode tirar, por exemplo, na primeira subunidade. Ou seja, a gente pode aplicar um trabalho que valha no máximo 6. E assim, podemos cadastrar, por exemplo, com a descrição tarefa 2, de abreviação T2. Em seguida, uma vez que a nossa nota será composta pela soma das notas cadastradas nessa subunidade, podemos ainda acrescentar a subunidade que corresponde à prova 2, onde, neste caso, para contemplar a média 10 para a segunda avaliação, iremos descrever que, no máximo, o discente poderá obter 4 como nota
A descrição será prova 2 e iremos utilizar a sigla P2. Para efeitos de testes, podemos ver agora que, ao digitarmos então a nota para T1 e P1, o sistema calculará a média aritmética entre as duas avaliações. Já ao digitarmos as notas para T2 e P2, o sistema irá realizar a soma entre as duas unidades de avaliação e a média final será composta pela nota da primeira avaliação mais a nota da segunda avaliação dividido por 2, neste caso, onde só utilizaremos duas avaliações, então a média aritmética será a primeira mais a segunda dividido por 2. Caso digitemos uma optativa, veremos que, se ela for inferior a 6,5, nada ocorrerá com a nossa média final. Para que isto seja alterado, ela precisa ser maior do que a menor nota obtida pelo discente na primeira avaliação como um todo. Logo, ao digitarmos 7 como exemplo, veremos que a nota será modificada. Bom, por fim, vale ainda atentarmos para os campos falta calculadas e o campo faltas, ou seja, o campos faltas calculadas contemplarão o somatório de todas as faltas que o discente obteve ao longo do período letivo mediante a frequência lançada pelos docentes, como nós apresentamos na aula anterior. Porém, essas faltas podem ser justificadas e não necessariamente serem homologadas pelo docente. Sendo assim, o que de fato o docente descrever nestes campos é o que será considerado para o cômputo da situação final do discente na turma. Ou seja, suponhamos que este discente obteve 30 faltas ao longo do período letivo. Caso isto ocorresse, este valor estaria aqui descrito e através deste ícone, com a setinha verde, o docente pode simplesmente transferir o que foi calculado pelo sistema para o campo de faltas que de fato considerará a situação final do discente na disciplina. Porém, suponhamos que este valor seja 30 faltas ao longo do período letivo. Vejamos que automaticamente a situação do discente foi modificada para reprovado por faltas. Entretanto, suponhamos que o discente justifique essas faltas ao longo do período letivo de algum modo. Então, de fato, o que o docente digitar neste campo é o que será considerado. Por fim, vale ressaltarmos estas funcionalidades. A primeira é o de salvar, ou seja, toda nota lançada pelo docente para que esta informação seja salva, basta ele selecionar a opção salvar. Caso o mesmo não deseje apresentar estas notas para os discentes, as notas novas, as quais forem inseridas nesse processo, podem ser salvas com esta opção, salvar e ocultar. Porém, uma vez que nós já salvemos com esta primeira opção, essas notas já estão disponíveis para os discentes. Por fim, apontamos também para as opções consolidação parcial e finalizar consolidar. Ambas dependem da definição do calendário acadêmico, onde só estarão disponíveis se as datas previstas no calendário acadêmico contemple estas ações, estejam no período efetivo para estas ações. Mas qual é a diferença entre as duas? A primeira ocorre em casos extremamente excepcionais, onde, por exemplo, um discente possa exigir que ele obtenha a sua conclusão da turma antecipadamente para, por exemplo, adiantar a sua colação de grau. Deste modo, caso um discente, como neste caso, nosso primeiro aluno, já tenha a sua média final sendo computada, ao utilizar a funcionalidade consolidar parcial, nós iremos
finalizar este aluno nesta turma. Uma vez feito isto, todos os discentes que já possuem uma média final calculada não poderão mais ter as suas notas sendo editadas, porque de fato eles já consolidaram as suas atividades na turma. Eles não fazem mais parte dessa turma e a nota obtida com a sua situação final já estará automaticamente publicada nos seus históricos. Esta funcionalidade não está habilitada, em geral, pela Prograde, mas nos casos especiais em que um determinado discente solicite essa antecipação, pode ser que a Prograde determine que esta funcionalidade será utilizada. Entretanto, a funcionalidade finalizar é obrigatória para os docentes, que corresponde ao prazo final para o lançamento das notas e também a finalização dessas turmas, ou seja, caso esteja no período para lançamento final de notas, os docentes são obrigados a finalizar todos os lançamentos, onde todos os discentes já terão um resultado final calculado, onde é necessário digitar as notas da primeira e da segunda avaliação, já que elas são de cunho obrigatório, mesmo quando os discentes, por exemplo, não compareceram a essas avaliações, se faz necessário informar a nota 0 para que a nota 1 tenha alguma nota para compor a regra final da média do discente. E ao realizar isto para todos os discentes, ao clicar na opção Finalizar Consolidar, seremos encaminhados para outra tela que inclusive nos exigirá a nossa assinatura digital, ou seja, que informemos a nossa senha no sistema. Bom, e assim encerramos a aula de hoje, apenas complementando ao conhecermos a parte pública do SIGA-A. Nesta tela, veremos disponível a opção Ensino, Cursos Abertos. Como naquela configuração nós disponibilizamos a nossa disciplina para ser apresentada na página pública dos cursos abertos, ela estará sendo listada como turmas a serem apresentadas. Isto também pode ser acessível para as comunidades virtuais que são públicas. Bom, ao clicarmos no link desta turma, veremos não só a informação do docente, o perfil do docente, a ementa da disciplina, mas também todos os tópicos e materiais que foram disponibilizados pelo docente ao longo da mesma. Espero que todos tenham compreendido todos esses passos e até a próxima aula.